Nós ainda vamos, em continuação, vamos cantar o hino 237, e em seguida o grupo de louvor poderá dar sequência, e depois o pastor fará uso da palavra. De Belém, Jesus amado, sumo bem. Sim, proclamai em derredor, e foi por grande amor que a terra veio o sumo bem. Na gruta de Belém, na gruta de Belém, Jesus humilde ao mundo vem. O grupo de louvor poderá dar sequência e depois o pastor fica com a palavra. Graça e paz, igreja, amém? Que noite especial, né? Nós estamos na presença do Senhor para relembrar do seu nascimento, da sua história, e através desse menino que nasceu, veio a nós o nosso Salvador, o nosso Redentor. O menino nos nasceu, o verdadeiro significado do Natal. O Natal é uma das festas mais populares do mundo inteiro. Mas por que é celebrado? Qual é a mensagem do Natal? Os presentes? A bondade? Ou estar com a família? Nenhuma dessas coisas. O Natal foi criado para relembrar o nascimento de uma pessoa muito especial, chamada Jesus. Mas então, por que esse nascimento foi tão importante? Como lemos já nesta noite, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado para governo, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Amém? E eu convido você a louvar a Deus neste momento. Deus vai
Pai um presente nos deu. É Natal. Emanuel, Deus presente conosco está. Deus conosco está. É Natal. Cristo já nasceu, nós vamos celebrar. É Natal. Cristo já nasceu, nós vamos celebrar. É Natal. Nós vamos celebrar. Cristo já nasceu, nós vamos celebrar. É Natal. Cristo já nasceu, Será que vale a pena celebrar o nascimento de Jesus? Sim. Foi com a sua morte e ressurreição que recebemos a salvação. Mas tudo começou há cerca de 30 anos antes, com o seu nascimento. Na noite em que Jesus nasceu, os anjos celebraram no céu. E mais, eles convidaram os pastores de ovelhas nos montes a celebrar também. O grande plano de Deus para salvar a humanidade estava entrando em ação, e isso era motivo de alegria. Ainda hoje podemos celebrar a vinda de Jesus ao mundo. No Natal ou em qualquer outro dia do ano, Jesus já nasceu com o objetivo de nos salvar. Nossa salvação começou com um menino em uma manjedoura, que era, na verdade, o Salvador do mundo. É que hoje nos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Lucas, capítulo 2. As estrelas vejam a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, e o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, e o que Ele é pra mim é que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Pai, nessa noite hoje, Senhor, queremos celebrar, Senhor. Queremos agradecer ao Senhor por nos enviar o Salvador, ó Pai, para nos salvar, para nos resgatar, para nos curar, para nos sarar, para nos limpar, Senhor, para nos tirar, Senhor, do pecado, para a sua maravilhosa luz, ó Deus. Senhor Jesus querido, que
o Senhor venha a cada dia, Senhor, a cada manhã, Senhor, nos renovar. A esperança, Senhor, de um dia, Senhor Jesus, estarmos contigo na glória, Pai. E vivermos livres, Senhor Jesus, deste mundo, ó Pai, de todas as dores, de todas as enfermidades, ó Deus, de tudo aquilo que muitas vezes, Senhor, nos afasta de Ti, ó Pai. Com certeza, Senhor Jesus querido, um dia, Senhor, estaremos com o Senhor, ó Pai. E eu te louvo por isso, celebro a Ti, Senhor, engrandeço ao Teu nome. Que o Senhor receba, Senhor, o nosso louvor, este culto, Senhor Jesus querido, de gratidão ao Senhor, de celebração, Senhor, de poder dizer, Senhor, muito obrigada, Pai, por ter enviado o Seu Filho ao mundo, pagado o preço, Senhor, pelas nossas vidas, ó Pai. E que a cada dia o nosso coração, ó Pai, venha se constranger diante, Senhor, deste sacrifício e nos colocarmos, Senhor Jesus, diante do Teu altar, as nossas vidas, esquecer, Senhor Jesus querido, de nós mesmos, nos esvaziar, Senhor, na verdade, ó Pai, e olhar para a Tua cruz, ó Pai, e olhar para aquele lugar que onde o Senhor não está mais, mas que o Senhor espera, Senhor Jesus querido, para orarmos contigo, ó Deus. Em nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos, rendemos a Ti, Senhor Jesus, o nosso louvor. Muito obrigada, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Que bom tê-los conosco nesta noite, você que está online. Provavelmente você deva estar apenas nos ouvindo, não há possibilidade da imagem devido a questões de problemas técnicos, mas o importante é você nos ouvir e prestar atenção à palavra do nosso bom Deus nesta noite, como também você que está aqui presencial, ainda que você nos vê, mas o mais importante é você prestar atenção e ouvir a voz de Deus, à sua alma e ao seu coração. Esse é um culto que é voltado unicamente para Deus, mas também para a memória daquilo que é o sentido do Natal às nossas vidas. Quero convidar você que está aqui presencial, como você que está online também, a abrir comigo a palavra do nosso bom Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 16, para a nossa reflexão nesta noite. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13º até o versículo 17º. Como não é possível compartilharmos, você possa usar a Bíblia que você trouxe, o seu smartphone, e você que está em casa também nesse momento, possa abrir a palavra do nosso bom Deus. É um culto que todos nós estamos prestando ao nosso bom Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13º, nos diz assim: Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Felipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Eu quero pensar com você nesta noite no tema o Jesus do Natal. Eu vou repetir para você: o Jesus do Natal. Carlos Alberto Gebrim Preto, mais conhecido como Beto Preto, é o secretário de Saúde do Estado do Paraná. No dia 1º de dezembro de 2020, devido ao avanço do Covid-19, em entrevista, ele afirmou: Nós devemos este ano fugir dos grandes festejos
o espírito de entretenimento, o espírito natalino não deve existir este ano. A repórter Vanessa Rumor acrescentou dizendo o seguinte: este ano o espírito natalino será diferente. Nós não devemos visitar os nossos parentes e os nossos amigos. Você consegue compreender que o sentido do Natal para o mundo que não tem Cristo é este? É um ano, ou é um final de ano de festejo, é um final de ano de visitar parentes, amigos, é um final de ano onde a sociedade coloca o seu coração, os seus olhos na comida, na bebida, nos presentes, nas viagens, nas férias. E me permita dizer a todos que estão conosco, presencial como também online, para muitos é a esperança daquilo que nós chamamos do 13º. Para aqueles que assim têm, um salário a mais, um alívio a mais nas suas finanças. Este é o sentido, este é o espírito natalino que permeia a nossa sociedade. E sem perceber, o cristão às vezes está enveredado por esse chamado espírito natalino, aonde muitas vezes nós enfeitamos nossas casas, aonde as cidades são enfeitadas com luzes. Até mesmo as igrejas do século 21 colocam luzes, armam aquilo que nós chamamos de árvore de Natal. Mas eu preciso abrir um parênteses a todos vocês: eu não sou contra isso. Pelo contrário, na verdade isso serve para trazer ao verdadeiro cristão um ensinamento, mas infelizmente nós vivemos um chamado espírito natalino que o verdadeiro sentido do Natal, o verdadeiro foco, o verdadeiro objetivo é esquecido, e aquilo que é secundário se torna como primazia na vida de todos. Fecha-se o parêntese. A minha pergunta para você neste ano é: como que você vai viver o seu Natal? Quando eu penso o Natal, quando eu penso o Jesus do Natal, eu penso justamente no texto que eu li com você nesta noite. Aquilo que nos ensina. Se você observar, é um momento onde Jesus havia realizado milagres. Jesus havia multiplicado pães e peixes. É o contexto que está aqui no capítulo que nós lemos. Se você observar, Jesus havia realizado milagres no sentido da salvação do ser humano. E agora diz o texto que nós lemos, o versículo 13º, a parte inicial, que Jesus vai para a banda de Cesareia de Felipe. Ele vai com os seus discípulos. E aqui eu preciso dizer que não é Cesareia do Felipe, o discípulo, não. Mas esse Felipe que ele diz aqui é o tetrarca, é aquele que conquistou o seu território, e aí ele denominou, e aí ele nomeou, aí ele demarcou como Cesareia de Felipe, o tetrarca. E é para essa região que agora Jesus e os seus discípulos estão indo. E num determinado momento, então, agora Jesus para com os seus discípulos. E há um diálogo, há uma conversa, há um questionamento, há uma interrogação, há uma pergunta que vai nortear os discípulos e deve nortear também a você que me ouve nesta noite presencial e a você também que nos ouve online, que deve nortear a nossa vida no sentido do Natal, o Jesus do Natal. E a grande pergunta que você precisa fazer nesta noite é: quem é o Jesus do Natal? Quem é o Jesus do Natal?
3 verdades o texto nos ensina. Olhemos para as Escrituras e mantenha a Bíblia aberta até o final, para encontrarmos essas verdades. Quem é o Jesus do Natal? Num primeiro momento, o texto nos diz que Jesus não é mais um nome. Preste atenção nisto. Quem é o Jesus do Natal? Não é mais um nome. Olhem comigo o versículo 13º e o versículo 14º. Quando Jesus pergunta agora no versículo 13º, o que o povo diz que é o Filho do Homem? Ele está perguntando aos discípulos porque ele quer saber o que os discípulos estão ouvindo a respeito do Filho do Homem. E os discípulos, então, podemos dizer que é a voz do povo daquela época, responde: olha, nós ouvimos falar que o Senhor é Elias, ou então João Batista. Alguns ainda dizem que tu és Jeremias. Porque o povo naquela época estava comparando Jesus como mais um nome. Porque na verdade João Batista foi um homem que pregou, foi um dos profetas da atualidade que pregou a respeito do arrependimento, aonde a multidão se aflorava a ele para ouvir sobre o arrependimento. Arrependei-vos, pois eu vos anuncio o verdadeiro sentido do Natal, que é Cristo, o Messias, aquele que deveria vir ao mundo. Então, João Batista é considerado como um homem poderoso em suas obras. Mas também Jesus é visto como Elias, porque Elias é visto como um grande profeta, aquele que orou e 3 anos ficou sem chuva, novamente orou e a chuva caiu. Por que não dizer que em determinado momento, quando ele questiona o povo: olha, conheceis até quando vocês viverão em 2 pensamentos, cochoareis em 2 pensamentos, se Deus é o vosso Deus, serviu. Se Baal é o vosso Deus, então servi o Baal. E aí ele reúne os profetas e o povo, e aí ele ora, e quando ele ora, cai fogo do céu, consumindo todo aquele holocausto que ali estava. Então, esse homem Elias é visto como um grande profeta. Jeremias também não é diferente. Foi aquele que profetizou o cativeiro do povo durante 70 anos e assim se concluiu. Você consegue observar que o povo olha agora para Jesus, que ali realizava milagres, ali realizava curas, multiplicava pães e salvava as pessoas, e aí a multidão dizia: este é também mais um nome no meio de tantos outros homens comum da atualidade. E no tempo do século 21, na atualidade, o que será que o povo diz a respeito de Jesus? Você que me ouve online, você que está aqui presencial comigo nesta noite, o que você diz a respeito de Jesus? Será que Jesus não é visto muitas vezes como mais um nome, como tantos outros que é exaltado, engrandecido na sociedade? Não seria Jesus mais um nome como qualquer outro, um nome comum para todos? Por exemplo, como Buda, como Maomé, como pastorzinhos de Fátima, como Maria, como Caetano, como Antônio. Observem vocês que na atualidade, principalmente em dezembro, o nome Papai Noel, ele tem uma evidência muito mais do que Cristo Jesus. Ele se torna então Cristo na atualidade como um nome comum, mais um nome, mais uma opção, mais alguém que existe.
Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos uma outra realidade. Jesus, Ele não é mais um outro nome, não. Jesus não é mais uma opção de nome, como tantos outros que poderiam ser citados nesta noite. Pelo contrário, Jesus é o nome excelso. Jesus é o nome do Rei dos Reis. Jesus é o soberano. Jesus é o majestoso. Jesus é o grandioso. Jesus é aquele que possibilita a eternidade a todo pecador. Você consegue compreender isso? Jesus não pode ser comparado ao Senhor Noel nesta época. Jesus não pode ser ofuscado pelas luzes. Jesus não pode ser ofuscado pelos presentes, pela comida, pela bebida, pelas viagens, pelas férias, pelo 13º. Jamais. Jesus é excelso e é majestoso. Na verdade, o único nome que existe é Cristo Jesus. Quando nós olhamos nas Escrituras, nós nos deparamos com isso. Observem vocês Filipenses capítulo 2, versículo 7 ao versículo 10, quando diz ali que haverá um dia em que toda boca, em que todo joelho se prostrará diante desse Deus, e toda boca confessará que Cristo é o Senhor, que Cristo é majestoso, que Cristo é o único e suficiente Salvador. E me permita dizer que naquele dia, Buda, Maomé, Maria, Pedro, Caetano, até mesmo o Senhor Noel, que hoje que é exaltado por muitos, naquele dia confessará que de fato o único nome é Cristo Jesus. Aleluia! Você consegue compreender esta verdade? Quem é o Jesus do Natal? É aquele que não é mais um nome, mas é o verdadeiro e único nome. Mas a pergunta ainda permanece, precisa ser respondida nesta noite. Você que está aqui comigo presencial e você que apenas me ouve online, quem é o Jesus do Natal? Eu respondo a vocês: não é mais um Deus. Eu repito, não é mais um Deus, e esse Deus é de letra minúscula. Observem vocês o versículo agora 15º e 16º. Naquela época as pessoas com certeza imaginavam que Jesus era mais um Deus que existia, porque realizava milagres, fazia sinais. Então agora Jesus olha para quem? Ele olha para os seus discípulos. Uma vez que ele sabe a resposta da multidão, agora ele questiona os seus discípulos. Aqueles que estavam andando com ele, talvez aproximadamente já 3 anos. Aí ele olha para os discípulos, diz o versículo 15: e vós? Em outras palavras, ele está dizendo: e vocês? E você? E você? O que dizeis a respeito do Filho do Homem? E aí Pedro agora, como sempre, entra em cena. Pedro agora faz a clássica revelação de quem é o Jesus do Natal. Ele mostra que Jesus não é mais um Deus. Mas observe o versículo 16, quando Pedro responde dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia! Olha que expressão, olha que revelação máxima, olha que afirmação que deve nortear a nossa vida, que deve nos mostrar de fato quem é Jesus, o Filho, o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia! Esta expressão revela então a todos nós, você que apenas me ouve online, você que está aqui presencial está me ouvindo, Jesus não é mais um Deus,
Não, na verdade, Jesus não deve ser comparado com vários deuses que na atualidade, como na época, tanto do Antigo como do Novo Testamento, se dizia, como Baal, como Dagon, como na atualidade ou no decorrer da história, quando se dizem que Padre Cícero é um Deus, quando se diz que Pedro é um Deus, quando se diz que tal nome, tal pessoa, tal isto se torna um Deus, porque pode interceder, porque pode curar, porque pode realizar. E um dos deuses da atualidade do século 21, na época de Natal, na época de dezembro, é o Senhor Noel, aonde é visto como aquele que presenteia, como é visto aquele que cuida, como é visto aquele que transforma o ser humano. Não é isto que as pessoas pedem neste ano? Olha, nós queremos um espírito natalino, queremos ser transformados, queremos um espírito de paz, um espírito de amor, um espírito de respeito. É o que nós desejamos, é o que nós pedimos ao Senhor Noel. Você consegue observar que as pessoas nesta época colocam Cristo apenas como mais um Deus. Mas quando nós olhamos os nossos olhos para as Escrituras, isto está longe de ser verdade. As Escrituras diz que Jesus é de fato o único e verdadeiro Deus, aquele que deve ser lembrado, aquele que deve ser cultuado, aquele que deve ser venerado. Deus em Cristo Jesus é o único Deus e suficiente Salvador. É aquele que pode salvar o homem, é aquele que pode libertar. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos estas verdades. Por exemplo, quando nós olhamos para o texto de Mateus capítulo 1, versículo 23, quando diz que o nome desse Messias, o nome de Jesus, seria Emanuel, e a expressão ou a tradução de Emanuel significa o Deus conosco, o Deus encarnado, o Deus que deixou a sua glória, a sua majestade, o seu esplendor e tomou a forma humana e veio habitar entre nós para possibilitar então, para ser o único Deus, o único Salvador e a nossa única esperança e aquele que pode transformar o coração do pecador. Então, de forma alguma eu posso comparar Cristo como mais um nome de um Deus. Não, Ele é o único Deus, ainda que você e eu não o vejamos, não o abraçamos, mas Ele é real, Ele é vivo, Ele mora no nosso coração. E o que me entristece é que quando a palavra no Salmo 115, falando de certos nomes, de certos deuses que as pessoas criam, a Bíblia ali vai dizer no Salmo 115 que estes são apenas ídolos. E estas imagens que tanto são veneradas, diz que ali eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm pés, mas não andam. E ainda o texto afirma dizendo que estes precisam ser levados, precisam ser manipulados ou transportados de um lado para o outro. E o texto diz que todos aqueles que assim praticam se tornam também nulos diante de Deus. Você consegue compreender qual é o único e verdadeiro Deus? É Cristo Jesus. Por isso existe o Natal. O Natal existe para alertar, para dar um start no ser humano. Desperta! O único Deus é Cristo Jesus, que veio ao mundo. Mas a pergunta ainda permanece: quem é o Jesus do Natal? A resposta é: não é mais uma oportunidade. Eu vou repetir para você: não é mais uma oportunidade. É isso que diz agora o versículo 17. Com certeza naquela época as pessoas viam os nomes, os grandes líderes como a grande oportunidade,
principalmente nesse contexto da época de Cristo, onde o povo era espoliado, o povo era massacrado, o povo não tinha direito, pelo contrário, o direito do povo era não ter direito. Este era o direito do povo. Então, quando se levantava um grande líder, eles tinham uma esperança: esse vai nos libertar, esse vai nos tirar, naquele contexto do Império Romano, vai nos levar agora de uma forma livre, agora não seremos mais cativos. E agora, eles olham para Jesus e veem Jesus também como mais uma oportunidade. Mas Jesus não é mais uma oportunidade. O versículo 17 é o que nos diz. Agora Jesus olha para os seus discípulos e ele também traz uma afirmação fantástica. Quando ele olha para Pedro e diz assim, Jesus afirmando: Pedro, tu és feliz, bem-aventurado, tu és alegre, tu és contente, porque o que você revelou não foi carne e não foi sangue, mas o que você revelou foi o meu Pai que está nos céus. Olha que coisa maravilhosa! Não foi carne, não foi mais uma opção, não foi mais um nome, não foi mais um Deus, mas foi o único Deus, foi um único nome, foi a opção agora que Cristo está dando em Deus para ser para o homem. Ou seja, Cristo não é mais uma opção para alegrar o coração humano. Natal existe para nos lembrar que estas opções que nós temos para alegrar o nosso coração, na bebida, na comida, nas viagens e tantas outras coisas que nós podemos presenciar, isto não existe, isto é passageiro, isto é momentâneo, o ano que vem está aí, vira-se o ano, as lutas continuam, as dores, as lágrimas, as perseguições, as crises, a pandemia, o Covid, tudo isso continuará, mas Cristo, Ele não é mais uma oportunidade. Na verdade, Cristo é a única esperança do ser humano. Natal é para lembrar isto. Natal é para lembrar que Cristo veio habitar em nós e dar a oportunidade para ser a porta, para ser a esperança, para ser a alegria daqueles que estão amargurados, daqueles que estão tristes, daqueles que não têm esperança alguma. O sentido do Natal está em Cristo, que é a verdadeira oportunidade. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer no Evangelho de João 8,12: eu sou a luz do mundo, e quem me segue jamais andará em trevas. O texto lido nesta noite da nossa liturgia, ele é repetido agora no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 16. O povo que estava na escuridão, o povo que estava nas trevas, agora viu grande luz. Este é a oportunidade, Jesus, a luz dos homens, a luz que brilha na alma e clareia e traz entendimento. O Natal se torna real. O Natal tem o verdadeiro sentido da alegria. Quem é o Jesus do Natal? É Cristo como a única oportunidade do ser humano. É aquele que salva, é aquele que escreve o nosso livro na vida eterna, aleluia. Este é o Jesus do Natal. Mas eu preciso concluir dizendo: o Jesus do Natal. Penso que ficou muito bem claro para você que está aqui comigo presencial, como você também que está online, apenas me ouvindo. O Jesus do Natal. Quem é o Jesus do Natal? Não é mais um nome. O Jesus do Natal não é mais um nome, mas Ele é o único e verdadeiro nome. Quem é o Jesus do Natal? Não é mais um Deus, não. Ele é o único Deus com letra maiúscula, é o verdadeiro, é o eterno. Quem é o Jesus do Natal? Não é
mais uma oportunidade, como tantos outros nomes. Não, ele de fato é a única oportunidade. Eu quero orar com você, mas antes de orar eu preciso deixar 3 palavras ao seu coração. A primeira palavra que eu preciso deixar ao seu coração: o Jesus do Natal é Cristo como Salvador. Amém? O Jesus do Natal é Cristo como Salvador. Você esse ano pode ter um excelente Natal com seus amigos. Você pode até ter o espírito natalino de presentes, amigos e tantas outras coisas. Mas se você não tiver o Jesus do Natal como seu único e suficiente Salvador, o seu Natal será triste e vazio. Mas eu quero deixar a segunda palavra ao seu coração. O Jesus do Natal é o Deus verdadeiro. O Jesus do Natal é o Deus verdadeiro. Este ano você pode não ter nada. A pandemia, como está aí, o Covid, vai impossibilitar você e eu e tantos outros de viajarmos, curtirmos, como se diz, as nossas férias, visitar os nossos amigos, como já foi dito anteriormente. Mas, se o Jesus do Natal estiver na sua vida, e ele for real, e ele for verdadeiro, você terá o melhor Natal do mundo, porque o Jesus verdadeiro está morando na sua alma e no seu coração. Aleluia! Você pode ganhar inúmeros presentes, mas esses presentes com o tempo irão se degradar, irão se destruir. Mas se Jesus, o verdadeiro, estiver contigo, você tem o maior e melhor presente da sua alma. Mas eu preciso deixar a terceira palavra ao seu coração. O Jesus do Natal é o presente de Deus ao mundo. Amém? O Jesus do Natal é o presente de Deus ao mundo. Talvez aqui caiba aquilo que eu já disse anteriormente. Você irá presentear alguém, com certeza, porque esse é o espírito que nós temos. Mas acima de tudo, o melhor e maior presente que nós possamos ter na nossa alma e no nosso coração é o presente de Deus ao mundo. Por isso Jesus do Natal, por isso esta época aonde Cristo nasceu, aonde Ele viveu, aonde Ele morreu, aonde Ele ressuscitou e aonde Ele está agora à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós não podemos passar pelo ano do Natal, pelo mês de dezembro e esquecermos desta verdade, desta obra em Cristo Jesus, que é o presente de Deus ao mundo. Pode ser que você não ganhe presente esse ano. Você criança, você jovem, você adolescente, você homem, você mulher. Mas se você tiver o Jesus do Natal no seu coração, você tem, como já dito, o melhor presente do mundo. Aleluia por isso. O grande pastor, reverendo Arivaldo Cassimiro Dias, ou Arivaldo Dias Cassimiro, pastor da IPB de Pinheiros, São Paulo, expressou o seguinte: renda-se ao amor de Deus revelado em seu Filho Jesus Cristo, que é o verdadeiro Natal dos homens. Renda-se ao verdadeiro Deus, que é o presente de Deus para a humanidade. Que Deus abençoe você que está aqui presencial e você que está online conosco. Eu quero orar por você nesta noite. Quero convidar você a se colocar em pé para orarmos juntos nesta noite. E que o Jesus do Natal se torne realidade e verdade na sua vida. Deus, em nome de Jesus,
queremos agradecer, ó Pai, a Tua palavra, que ela possa trazer a inspiração ao coração desses que estão conosco, mas possa trazer também inspiração ao coração daqueles que estão online conosco. Que o Jesus do Natal possa ser verdade em nós, para a glória do Teu nome. É que nós oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. E agora, igreja, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações eternas repouse sobre cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. A igreja pode se assentar, nós iremos cantar a última canção. Sobre o mundo com glória e esplendor, brilha em meio a toda a escuridão, que a verdade nos traga a libertação. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, enche a terra com tua glória. Há de sobre os povos, perdão e graça. Brilha Jesus, vem trazer tua luz. Deus, em tua presença eu posso estar, com o sangue de Cristo a me limpar, resgatado das trevas para tua luz. Enche a terra com tua glória, arde em nós, Santo Espírito, flua de ti sobre os povos, perdão e graça. Brilha Jesus, vem trazer tua luz. Jesus, enche a terra com tua glória, arde em nós, Santo Espírito, flua de ti sobre os povos, perdão e graça. Brilha Jesus, vem trazer tua luz. Que essa luz possa brilhar na sua alma e no seu coração. Deus te abençoe, estarei à porta cumprimentando a todos vocês. Um grande abraço a todos e você que está online conosco também. Deus abençoe.